Fala pessoal, meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre uma empresa que eu tenho na minha carteira e eu continuo de olho para dividendos. E essa empresa é a MAHLE Metal Leve. No dia 7 de novembro, agora de 2024, nós teremos o anúncio dos resultados do terceiro trimestre e ali a gente vai poder observar umas perspectivas, como que o câmbio afetou a empresa e qual será a perspectiva de dividendos. O conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Então vamos lá. Para começar, pessoal, a MAHLE Metal Leve é uma empresa que trabalha na produção de peças para automóveis, algumas peças específicas, e ela trabalha com dois segmentos mais importantes, que seria o aftermarket, ou seja, a venda de peças para carros que já estão em circulação, carros, caminhões, pesados e leves, que já estão em circulação para reposição, troca, manutenção, e também o EO, que seria equipamentos originais para carros que estão sendo produzidos e entrarão no mercado. E conforme a gente pode observar nesse gráfico em tela, o mais importante ou a maior participação da receita da MAHLE Metal Leve são os componentes de motores a combustão. Então esse é o mercado principal da MAHLE Metal Leve. Então olha só que interessante, pessoal, que 88,10% da receita do último trimestre da MAHLE Metal Leve veio de componentes de motores e apenas 12% que veio de filtros. A MAHLE atua em mais segmentos, mas é muito pouco em relação ao que representa da sua receita. O que é importante para a MAHLE Metal Leve são os componentes de motores e também os seus filtros. E aqui está a disposição da receita. A MAHLE Metal Leve funciona praticamente como um hedge de dólar, porque a receita da MAHLE vem bastante do exterior, principalmente da sua atuação nos Estados Unidos e também na Argentina. Então, de 1,07 bilhão, que foi a receita do último trimestre, 55% veio do Brasil, 10,58% dos Estados Unidos e 8,73% da Argentina. E a gente observou nos últimos tempos um impacto do câmbio extraordinário que acabou inflando os resultados da MAHLE Metal Leve. Então, pessoal, no segundo trimestre de 2024, a gente observa uma queda em relação ao ano passado em praticamente todos os resultados. Apesar da MAHLE atuar num segmento que são automóveis, que todo mundo está utilizando, a MAHLE é totalmente influenciada pela demanda desse mercado. Então, o que a gente observa então a receita líquida de vendas de mais de 1 bilhão, um EBITDA ajustado de 216 milhões, uma queda de 15% em relação ao ano passado, e o mais importante, que é o lucro líquido da empresa nessa casa de 80 milhões de reais. Apenas para comparação, no ano passado a empresa reportou 193 milhões, então foi praticamente uma queda de 50%, gerando uma margem líquida nessa casa de 8%, uma margem realmente bem baixa. O que a gente pode observar é que no total as vendas cresceram nesse segundo trimestre de 2024, sendo a venda de leves crescendo 8,7% e a de pesados praticamente ficando no 0 a 0 com 0,1%, principalmente influenciado pelas quedas da demanda na Argentina. Já a produção, a gente observa um crescimento de pesados em 35% e uma queda de 7% na produção de veículos leves. No exterior, é uma queda nessa casa de 1,5%. O que a gente pode observar em relação às suas margens é que, apesar daquela queda de 50% no lucro líquido que observamos, a MAHLE continua com uma margem bruta estável. E eu entendo que a margem bruta ela é muito importante para a companhia, porque é o quanto que ela vai mostrar essa eficiência nos custos da empresa e na sua manutenção, independente do cenário. Então, a MAHLE ela tem sustentado essa margem na casa de 30%, que é uma margem boa, tá? Eu sempre gosto de ficar de olho em margens na casa de 40% para cima, na margem bruta, para empresas do segmento industrial, tá? Segmento financeiro é um pouco diferente, o segmento elétrico também, mas voltado para esse segmento industrial eu procuro margens brutas o mais alto possível. O que aconteceu para estar impactando tanto esse resultado foi a sua posição em caixa, que antes a MAHLE ela praticamente não tinha nenhuma dívida e uma posição em caixa muito confortável, e aí a MAHLE anunciou um pagamento extraordinário e acabou tomando dívida para repor esse caixa. Na época ela anunciou mais de R$5 de dividendo por ação em um único mês, se eu não me engano foi em novembro, o que acabou impactando seu caixa e a empresa recorreu a algumas dívidas. E como que a gente pode observar isso?
a gente pode puxar aqui em receitas e despesas financeiras líquidas. No segundo trimestre de 2023, a Mali apresentava um ganho nessa conta de 30 milhões no trimestre e agora ela está apresentando uma despesa de 50 milhões, ou seja, uma reversão de 271%. Dessa forma, o lucro antes dos impostos caiu de 257 milhões para 148 milhões. Outra coisa que acaba impactando a Mali é por conta dessas operações, principalmente na Argentina, os ganhos na posição monetária. Aconteceu recentemente problemas de inflação na Argentina e acabou então gerando um impacto para a Mali também, né? Então caiu de 26 bilhões para casa de 6 milhões. Olha só que interessante, falando daquela parte do câmbio e da dívida, a gente vê que os juros, né, o que a empresa recebeu das aplicações, caiu de 28 para 10 milhões de reais. Então, seus juros líquidos foram impactados negativamente em 23 milhões. E olha só o que a gente observa nessa conta aqui, em relação ao hedging da empresa, que saiu de um resultado positivo para um resultado negativo, e também a variação cambial, ou seja, a desvalorização da moeda no exterior, que acabou saindo de um resultado positivo de 26 milhões para um resultado negativo de 83 milhões, ou seja, um impacto bem forte que acabou matando a margem líquida da empresa numa queda de 50%. No entanto, a posição em caixa da empresa continua sendo bem confortável. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa possuía 383 milhões em caixa e ela adquiriu então 249 em empréstimos, reforçando essa posição em caixa, mas acabou então pagando também 205, amortizando alguns outros empréstimos. O que a gente pode olhar aqui que é muito importante para as empresas é a capacidade de geração de caixa. Então, praticamente a empresa nesse período acabou gerando 336 milhões em caixas. E praticamente ela gerou a posição dela em caixa, que ela já possuía em dezembro de 2023. Teve um pagamento de 241 milhões em dividendos e JCP, e atualmente a Mali conta com 427 milhões em seu caixa. A Mali Metal Leve possui um ótimo histórico de dividendos, praticamente nunca deixou de pagar, apenas com uma queda pontual em 2020 por conta da pandemia, mas fora isso a empresa sempre reportou proventos, em 2016 com quedas, 2017 com quedas e em 2023 com um não recorrente que não vai se repetir, então não espere um provento nessa casa de R$10 por ação, que isso geraria 30% de dividend yield e a gente sabe que isso é insustentável, mas acompanhem os resultados, o lucro líquido da empresa, que é ali que a gente vai ver o provento se concretizando. Se a gente puxar um pouco no site do Investidor 10 aqui mais para baixo, a gente observa que a Mali Metal Leve sempre teve um payout elevado. Então, em 2019, pagando 112 de payout, em 2023, 200% de payout, lógico, é insustentável, a empresa pagou 2 vezes o seu lucro líquido, em 2022, 100% de payout. A Mali Metal Leve, normalmente, ela tende a repassar todo o seu dividendo, porque é uma empresa que gera uma posição de caixa muito forte e acaba tendo essa liberdade para poder distribuir o seu provento. Mas é claro que se a empresa entender que ela tem que reter um pouco para poder investir, amortizar dívida, etc., isso pode acontecer por conta dos novos empréstimos que ela teve, mas não é nada certo, lógico. Então pode ser que ela caia esse payout. Temos que ficar acompanhando. Como aconteceu aqui em 2020, 2021, a empresa entendeu que estava precisando reter esse caixa e segurou o seu dividendo. Mas o lucro líquido da Mali Metal Leve é muito crescente, então você observa que em 2019 ela teve um lucro líquido de 256 milhões e agora saltou para os últimos 12 meses em 657 milhões. Quando a gente puxa o gráfico de lucro líquido versus cotação, a gente realmente observa que existe uma grande diferença da posição atual. Enquanto a cotação da Mali Metal Leve fica nessa casa de R$30, já chegou a bater um pico, se eu não me engano, de R$50, vou até puxar o histórico dela, foi nessa casa de R$50, o lucro líquido dobrou e a cotação não acompanhou. Provavelmente o mercado espera uma queda nesse lucro líquido. Se a empresa replicasse esses 88 milhões de lucro para os próximos 4 trimestres, ou seja, para o próximo ano, a gente teria então um lucro líquido de 352 milhões, considerando que a Mali distribua 90% como dividendo, seria um dividendo então de 316 milhões no total, e dividindo isso pela quantidade de ações, a gente obteria então um dividendo por ação de R$2,33, 34 centavos nessa casa.
caso o lucro líquido ele se mantivesse nesse patamar de 88 milhões. Dividindo isso pela cotação atual de R$ 30,20, a gente ainda teria um dividendo de R$ 7,74, de 7,74%. Então, dessa forma, eu acabo considerando uma estimativa de preço teto. Eu nunca tenho um valor parametrizado, mas eu acabo tendo uma perspectiva e uma estimativa. Se eu pegasse então 2,34% e dividisse por 6%, que seria o quanto que eu gostaria de receber de dividendo no mínimo, eu teria R$ 39 como preço teto. Mas para a Mali eu acabo dando uma margem um pouquinho maior, então eu fico nessa casa de 7% de yield, me dando então um preço teto de R$ 33. Ou seja, 33, 34, 35 reais eu ainda estaria aportando em Mali Metal Leve, ela faz parte da minha carteira, mas hoje eu entendo que existem melhores alternativas, de forma que eu acabo não olhando tanto para a empresa. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, seguir a gente no Telegram, no Instagram. O Telegram tem grupo aberto, só clicar aqui na descrição. É isso, até a próxima e tchau!